Todos os dias a gente acompanha notícias sobre a corrupção dentro e fora do país. E o combate aos desvios de dinheiro é um dos principais desafios hoje aqui no Brasil. Afinal, isso significa a falta de investimento em vários setores, como saúde, transporte, segurança, isso por exemplo. Ou seja, tudo isso representa qualidade de vida para a população. Quem está aqui no nosso estúdio e fala sobre isso é o presidente do Conselho Nacional de Controle Interno, Roberto Amoras. Roberto, muito obrigado pela sua presença aqui no Hora News. A gente que agradece. Agora, a gente pensando em corrupção atrapalha em tudo, em todas essas áreas. Perfeito. Como que a gente previne a corrupção? Há meios da prevenção da corrupção? Certamente, eu acho que esse é o ponto central. O controle interno na administração pública pode ser essa grande e deve ser esse grande instrumento para que a sociedade possa ter uma administração pública mais boa e voltada para os resultados. Os órgãos de controle interno, eles têm um papel fundamental na melhoria da qualidade do gasto público e a gente acredita que isso pode ser alavancado com uma proposta que nós temos de modelo para o sistema de controle interno, que inclusive uma PEC que está tramitando no Senado, já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, que é a PEC 45 de 2009, que ela prevê que os órgãos eles sejam autônomos, tenham uma carreira específica e contemple 4 macrofunções. A macrofunção de ouvidoria, o controle social, podendo apontar denúncias. A macrofunção de controladoria, que aí eu te diria prevenção, transparência, justamente é combater antes que os fatos ocorram. A macrofunção de corregedoria, nesse sentido, para que não fique impune, eventualmente, uma má aplicação de recursos públicos ou então uma malversação do dinheiro público. E por fim, também a função de auditoria governamental, que é o que faz o dia a dia de busca da avaliação da legalidade, também avalia os controles internos primários, que são, cada servidor é responsável pelo seu ato. Então, essas 4 funções é que nós entendemos que compõem o modelo do sistema de controle interno. O problema é que acontece hoje, às vezes o agente fiscalizador mesmo do poder público, às vezes é o agente corrompido, né? Como que a gente consegue mudar isso? Corrupção aqui no Brasil, na opinião do senhor, é de berço ou não? Porque a gente vê na população, dentro da população, algumas coisas que nos deixam chateados. Sim, certamente. Mas, veja, países desenvolvidos também têm corrupção. Qual é a diferença que nós imaginamos? É que nesses países existe a corrupção, mas quando é possível detectar um ato de corrupção, certamente as instituições funcionam rapidamente e vamos dizer assim, aquelas pessoas que cometeram são punidas. Acredito que o Brasil, ele parece ser mais corrupto, até por causa que nós temos poucos exemplos de punição. A Lava Jato vem, eu acho que mudando esse cenário. E a sociedade agora exige mais de todos nós, exige que nós possamos realmente prevenir, mas também penalizar aqueles que cometerem um ato grave. Há um avanço nesse sentido, na opinião do senhor, nesses últimos anos, principalmente com a Operação Lava Jato e outras operações da PF? Certamente. Por exemplo, a própria sociedade, ela num primeiro momento, naqueles movimentos de rua, ela tinha uma pauta muito diversa. Hoje, as reivindicações já são muito mais... Isso, nessa... E isso é um processo natural, mas nós entendemos que agora nós podemos ter já um outro patamar. A própria imprensa está sendo muito mais investigativa do que só noticiando. A sociedade pauta também os seus gestores, exige uma qualidade de serviço mais adequada para aquelas necessidades. Então, acredito que sim, nós vamos caminhar para um momento melhor e o controle interno tem sido e cada vez mais tem sido valorizado. Hoje também precisamos, com a lei anticorrupção, também focar a avaliação do controle interno das próprias empresas, que têm relação, de certa forma, comercial com o Estado. Então, tudo isso, eu acho que é um novo nível, um novo patamar de exigência da sociedade e que o gestor que ficar desassociado disso, ele realmente vai estar, num curto espaço de tempo, fora do processo, porque eu acho que é um sentido irreversível de uma maturidade mais coletiva para o nosso país. O senhor citou aí a lei anticorrupção, aquelas 10 medidas propostas pelo Ministério Público Federal, elas haviam todas sido modificadas,
Só que o Supremo Tribunal Federal mandou voltar do início. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que agora vai fazer os trâmites que o STF propôs. Na opinião do senhor, isso é bom? Porque do jeito que ela foi modificada, muita gente não tinha gostado, né? Certamente é muito bom. O CONAS, inclusive, esteve também no Congresso propondo algumas soluções para aquelas medidas, logicamente no sentido de melhorá-las, e não o que aconteceu, né? Então a gente acredita que isso será muito bom para o país, a aprovação, a retomada. Eu acredito que os congressistas vão rever o seu posicionamento, porque a sociedade exige. E mais do que isso, veja, nós temos hoje uma perda em torno de 135 bilhões de reais com a corrupção no país, o que daria para resolver muitos problemas sociais. Mas também temos um outro tipo de desperdício que é tão igual e tão dificultoso também para a sociedade, que é a perda pelo desperdício da administração pública. Então, veja, o desperdício total, ele tem dois componentes. O desperdício passivo, vamos chamar assim, que é a corrupção, e o ativo, que é aquela ineficiência da máquina pública. A má gestão mesmo. A má gestão, os elefantes brancos, obras aí que nós vimos como estão... Copa do Mundo, Copa por do exemplo. Mundo, a própria Olimpíadas, agora recentemente. Então, assim, esse tipo de desperdício que tão semelhante ao da corrupção, ele também pode ser combatido com um efetivo controle interno. E a gente acredita que a Lava Jato, por um lado, trata, e não só a Lava Jato, como outras operações, mas estou dando a Lava Jato porque realmente aqui tem mais vultosidade. A Lava Jato tem um condão de mostrar que não devemos deixar a impunidade e também a gente se conter mais e se preocupar muito mais com a prevenção e a qualidade do gasto público, que é fundamental. E a população ali, cobrando, né? Tem que ser ativa, né? Veja só, eu acho que a população, ela agora, cada vez mais, está sabendo como cobrar, sabendo que é importante a escolha do homem político, porque é ele que depois vai disciplinar também como é que a administração pública vai se comportar. Então, dentro desse cenário, nós acreditamos que o Brasil tem sim evoluído institucionalmente falando. Lógico, reconhecemos que todas as instituições estão passando por uma renovação. Não é diferente no controle interno, precisamos melhorar em muitos aspectos. Mas muitas dessas corrupções que estão aparecendo, lá no início tinha um relatório do órgão de controle interno apontando uma necessidade de risco e que agora só está se confirmando. Por quê? Porque o processo, as instituições estão trabalhando em rede e está conseguindo dar resposta à sociedade na questão da punição. Maravilha, eu conversei aqui com o Roberto Amoras, ele que é presidente do Conselho Nacional de Controle Interno. Muito obrigado pela sua presença aqui, Roberto. Obrigado também. Grande abraço.